O que significa não trilhar a cana quebrada e não apagar o pavio que fumega? Nós sempre, geralmente, aplicamos esta passagem indicando ou sinalizando que Cristo não vai desprezar o fraco, não vai matar aquele que já está morrendo, ou terminar de matar quem já está morrendo, não vai rejeitar o que está caído, não vai, confrontar aquele que está falido. Geralmente a gente interpreta nesse sentido, como Cristo exercendo misericórdia com aquele que está caído, machucado, semi-morto. A gente interpreta a cana quebrada como alguém que está realmente necessitando da misericórdia de Deus, alguém que está ferido. A cana quebrada, o pavio que fumega, a gente interpreta como aquele que não está aceso espiritualmente falando, está morto na fé, está morto em relação às coisas de Deus. É aplicável nesse sentido esse texto que está em Mateus 12 e versículo 15 ou 16 a seguir? É aplicável, né? A sabedoria de Deus construiu a sua palavra com muitos símbolos, porque os símbolos podem ser flexionados, né? A gente pode pegar algo simbólico e aplicar em várias áreas. É válido. Só que o sentido do texto não é este. Não é Cristo exercendo misericórdia pelaquele que está apagado ou está quase morto. Não é isso. Mateus, capítulo 12, ele lança a mão de Isaías 42, que fala do servo, né? Lá Isaías profetiza sobre o Senhor Jesus, sua atividade messiânica na terra. E lá Isaías fala que uma das características do servo é que ele não entraria em debates, né? Debates que tinha a intenção de chamar a atenção para si, né? De mostrar para quem estava em torno o quão sábio era o debatedor. Isaías diz que ele não iria gritar, no sentido também, no mesmo sentido de chamar a atenção. Isaías disse que ele não iria chamar a atenção para si e não trilharia a cana quebrada, nem apagaria o montão que fumega, na mesma intenção de não chamar a atenção, de não procurar chamar a atenção do público. Então, quando Mateus se utiliza desta passagem, ele se utiliza porque há alguns momentos atrás, e isso é o contexto do próprio capítulo, Jesus tinha curado um homem com a mão mirrada, com a mão ressequida, dentro da sinagoga. E ali criou-se uma polêmica, porque era sábado, e expulsaram Jesus. E quando expulsaram Jesus, a multidão afluiu até Jesus, trazendo seus enfermos, e a Bíblia diz que Jesus curou muitos dos enfermos e expulsou também demônios. E aí quiseram pegá-lo para fazer dele rei. Mas o que ele fez? Ele não aceitou. E quando ele curou, um detalhe que eu acabei me esquecendo agora, quando ele curou aquelas pessoas, ele mandou as pessoas irem e não proclamarem nada para ninguém, e não falarem nada para ninguém, né? Então Mateus se lembrou desta passagem de Isaías capítulo 42 e falou dele ali como era um servo que tinha sido ungido pelo Espírito Santo, mas que não trilharia a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega, na intenção de não procurar chamar a atenção,
não pelo menos naquele momento do seu ministério. Então, o sentido do texto ali é de não querer chamar a atenção. Linkando com isto, nós podemos trazer a nossa memória depois que ele foi batizado no Rio Jordão. O Espírito Santo não levou ele para Jerusalém para apresentá-lo para os judeus. Levou ele para o anonimato do deserto. E lá no deserto, uma das tentações que Satanás usou contra Jesus foi justamente transportar ele do deserto para o pináculo do templo, aonde lá embaixo estava crivado de pessoas, e Satanás mandou Jesus, se jogou dali, né? A tentação era esta, para que os anjos viessem ao seu socorro e então criasse um espetáculo diante dos olhos das pessoas, ou seja, tornaria público. Por que o diabo queria tornar público o Salvador e Jesus queria permanecer no anonimato? Tudo era questão do tempo. Satanás queria antecipar. Por isso que ele disse para Jesus: olha, se tu me adorar, eu te dou todas essas riquezas deste mundo, porque a mim foi entregue. Ele quis antecipar, porque ele sabia que Jesus era o herdeiro de Deus, o dono e o rei do mundo. Mas a tentação de Satanás era que Jesus antecipasse as fases do seu ministério. E então, como não era o momento, Jesus parece que procurava o anonimato. Se não queria que a coisa se expandisse muito, porque muitas vezes ele dizia: olha, vai e não contes a ninguém, vai e não contes a ninguém, porque não era o tempo. Então, essa passagem de não esmagar a cana quebrada e não apagar o pavio que fumega, não tem o sentido original de exercer misericórdia. Não é isso. O sentido é de não chamar a atenção, porque não era o tempo certo. Por isso que ele nunca aceitava que as pessoas viessem proclamá-lo como rei, como muitas vezes tentaram, e ele fugiu. Mas quando foi a hora exata, o que ele fez? Montou num jumentinho e seguiu para Jerusalém e aceitou então os louvores e as hosanas, louvores e hosanas que a população ali se direcionava a ele. Ok? Então o sentido exato é esse. É de não chamar atenção. Porque a cana quebrada, se pisar nela, esmagar ela, o que ela vai fazer? Barulho. Barulho. E as pessoas vão logo olhar. O pavio que fumega é aquele pavio que todo mundo está vendo sair fumaça, de repente parou a fumaça, opa, alguém apagou. Chamou a atenção. Esse é o sentido exato do texto. Ok? Deus abençoe, até uma próxima.